Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Primeiro ano? Tá tudo bem? Tem certeza? Então dá um joinha aí pra mim. Isso mesmo, tudo bem com vocês. Que bom que essa aula encontrou vocês muito bem. Então vamos nos preparar para a aula de hoje? O que nós vamos usar, será? É o nosso material básico hoje. O caderno, lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Separa tudo aí que eu já volto. Separaram tudo? Então vamos escrever no nosso caderno. Aquele cabeçalho que a gente já sabe, né? A data que nós estamos, o dia de hoje, a aula que nós estamos e a abreviatura de ensino religioso que é o E e o R. Capricho, né, pessoal? Eu já volto.
nós vamos relembrar um pouquinho do que nós fizemos na nossa última aula. Vocês lembram qual foi o livro que nós trabalhamos? Quem lembra? Isso, nós falamos do Flicts. No livro do Flicts, nós falamos um pouco sobre as diferenças, sobre as nossas individualidades. Lembram desse livro do Flicts? Foi até a Bruxa Memeia que leu para nós, lembram? Obrigada, Bruxa Memeia, mais uma vez. Eu quero até mostrar para vocês hoje com o livro. Lembram que eu falei que teve um homem que pisou na Lua? Isso, um astronauta, o Neil Armstrong. Ele pisou lá na Lua e quando ele pisou na Lua, o Ziraldo perguntou para ele de que cor era a Lua. Vocês lembram que eu até mostrei que ele escreveu que a Lua era o quê? Flicts. A cor da Lua era Flicts. Esse exemplar aqui do livro, inclusive, tem, olha lá que legal. Todos os exemplares do livro saíram com o escrito lá do Neil Armstrong, dizendo que a Lua é Flicts. Que legal, né? No dia que vocês tiverem a oportunidade de ver esse livro, vocês podem procurar essa assinatura do Neil Armstrong. Então, na aula passada, nós conversamos um pouco sobre as diferenças, sobre como nós podemos ser individuais nesse mundo, né? Mesmo vivendo em coletividade, cada um tem o seu jeito Flicts de ser. E vocês me contaram um pouco dos seus jeitos Flicts de ser, não é mesmo? Eu adorei receber. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também é muito legal e que faz com que a gente também seja diferente. Sabe o que é? Olhem lá. Família. O que será que é uma família? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é uma família? Família é o quê? O pai, a mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio, o pai, a mãe, o filhinho, o avó, o tio, a tia. Será que os amigos podem ser a nossa família? Será que pessoas que nós conhecemos e nós gostamos muito também podem ser nossa família? Vamos descobrir na nossa aula de hoje? Antes de nós começarmos a falar sobre tipos de famílias, eu quero que vocês assistam aí, prestem bem atenção nesse vídeo que vai passar. Nesse vídeo aparecem muitos estilos de família. Eu espero que você encontre o seu. Vamos lá? Prestem atenção.
Conseguiram encontrar o seu tipo de família aí nesse vídeo? Sabe que quando eu fui montar, eu procurei vários estilos de família, porque não é uma regra, não existe uma regra para dizer qual é a família ideal, qual é a família que a gente tem que procurar, porque cada um tem o seu tipo de família. Querem ver? Aliás, quando eu penso nessa palavra família, me vem na cabeça uma música dos Titãs, vocês já ouviram? Diz assim, família, família, papai, mamãe, titia. Já ouviram essa música? Se você puder procurar depois, pede para um adulto colocar lá no Google Titãs Família. É uma música que fala de todos os tipos de família. Ela é bem legal. Então, hoje nós vamos conhecer, aliás, nós vamos reconhecer. Lembram que eu trabalhei com esse livro aqui numa aula passada? Nas aulas passadas, na verdade. Crianças como você. Além de falar sobre as características de cada criança, ele fala um pouco sobre os costumes do país, sobre os costumes das famílias, sobre como essas crianças vivem no seu país. E eu quero mostrar um pouco para vocês algumas crianças que têm algumas peculiaridades nas suas famílias. A primeira que nós vamos ver é na verdade é o Tadesse. Ele é lá da África. Olhem as informações sobre ele, leiam aí comigo. Constituição familiar. Os pais dele faleceram e por esse motivo Tadesse e seus irmãos moram em um orfanato. Quais são os costumes então do Tadesse morando nesse orfanato? Ele divide um dormitório com outras 10 crianças. No orfanato as crianças tratam-se como irmãos e irmãs e as cuidadoras são chamadas de mãe. A Bebesh é a fundadora do orfanato e começou cuidando de apenas 21 crianças e hoje já são mais de 100. O Tadesse sempre ganha diploma de aluno exemplar na escola. Sua comida preferida é chorba, uma sopa de ervilha, batata e lentilha. Tadesse vai à igreja de São João todos os domingos. Ele reza todas as noites e pede para que o orfanato seja abençoado. Então, nós podemos pensar um pouco nessa família que o Tadesse tem aí no orfanato. Será que essa família é uma família tradicional? Pai, mãe, ele e os irmãos? Não. Nessa constituição familiar, a mãe, o pai e a mãe já faleceram e por conta disso ele foi com seus irmãos morar no orfanato. E lá no orfanato ele tem todas as pessoas para conviver e essas pessoas que são pessoas até então que eram desconhecidas, agora fazem parte da família do Tadesse. Legal, né? Vocês viram também que ele vai à igreja todos os domingos e isso é um costume lá no orfanato. Vamos ver a próxima criança? O Suchat, da Tailândia. Olha a constituição familiar dele, olhem aí na tela. A mãe já é falecida, é o pai, as 2 irmãs e o Suchat. Os costumes. Suchat mora no templo com outros meninos. Conforme a tradição, por alguns meses ele dorme em uma cabana, utiliza a cabeça e as sobrancelhas raspadas, alimenta-se com as doações que são feitas pelo povo, só faz 2 refeições por dia conforme a tradição. Os monges budistas tailandeses usam toga cor de açafrão, feita com 2 peças de tecido amarradas à cintura com uma faixa. Então, olha só, o Suchat tem uma constituição familiar completamente diferente do Tadesse. Ele mora por um tempo lá na Tailândia. É costume que os meninos em uma certa idade vão para os templos, para os templos budistas, para passar por um período de aprendizado, um período de entendimento do budismo, de estudos sobre essa religião e também de conhecimento de si mesmo. Eles utilizam essa roupa enquanto estão lá, a cabeça raspada e as sobrancelhas também. Isso é um costume dentro do templo budista que o Suchat faz parte. Gostaram de conhecer um pouco dele? Vamos ver mais um? Olha lá. É o Mishael. Ele é de Israel. Observe a constituição familiar dele. É o pai, a mãe, uma irmã, um irmão e o Mishael. Os costumes dessa família. Todas as manhãs ele coloca seu kippá e prende com um grampo. Segundo sua religião, os meninos devem usar os cabelos curtos. Mora em um apartamento, frequenta a sinagoga com o pai às sextas e no sábado pela manhã com o restante da família. Todas as noites, antes de dormir, faz uma prece em hebraico que fica grudada na parede do seu quarto. A família se alimenta sempre junta. Seu prato predileto é o falafel, que é feito de grão de bico amassado, temperado e frito. Olha como é completamente diferente a constituição familiar do Mishael. Na casa dele, eles têm muitos costumes religiosos que se misturam com os costumes do dia a dia, vocês perceberam? Até na vestimenta dele, Ele usa o kippá todos os dias, que faz parte da religião. Eles vão todas as sextas e sábados à sinagoga, que é
o lugar que eles frequentam religioso por conta da religião. Também, olha lá o que eles fazem, eles comem sempre juntos, isso é um costume na família. Lá no Tadesse, será que ele come junto com todas as crianças? Como será que é a alimentação deles? E o Suchart? Vocês perceberam que ele faz só 2 refeições por dia? Ele só toma o café da manhã e o almoço. Como será que é essa alimentação? Como será que eles se portam durante esse tempo? Vamos ver mais uma? Olha lá. A Meena, da Índia. Olha a constituição familiar dela. O pai, a mãe, 2 irmãs, um irmão e a Meena. Os costumes. Eles moram em uma aldeia. Seu pai e sua mãe trabalham construindo casas. Sua mãe utiliza a vestimenta típica da religião do hinduísmo. Sua família frequenta o santuário próximo à sua casa e acredita no deus Krishna. As meninas indianas costumam usar saia no dia a dia. O prato predileto de Meena é grão de bico, batata, couve-flor e roti. Roti é um pão indiano que a sua mãe faz no fogão, que é aceso com esterco de vaca. Olha só que diferente os costumes da família da Meena. Vocês já tinham ouvido falar em acender o fogo com esterco de vaca? Aqui no Ocidente, né, nós escutamos muito acender o fogão a lenha, né, com lenha. Mas será que é fogão de cocô de vaca? Como será que é o nome desse fogão que eles usam? Interessante, não é? Então lá os costumes delas são completamente diferentes dos nossos e diferente dos outros que nós vimos também. Vocês viram que, por exemplo, o Michael mora em um apartamento. O Tadesse mora junto com outras crianças numa casa. A Meena já mora numa aldeia. Ela mora, na verdade, em casas que são feitas pelas próprias pessoas que moram ali. Vocês viram que, inclusive, o pai e a mãe trabalham construindo casas. Aqui no Brasil, se a gente for pensar, é comum nós vermos mulheres construindo? Você já viu alguma mulher, quando você passa por alguma construção, alguma mulher lá colocando tijolos? Não é comum, né? Lá no país, lá da Meena, na Índia, é comum ver as mulheres trabalhando na construção civil. Que diferente os costumes, não é? Vamos conhecer mais uma? Vamos lá? A Bakanji, que é da África também. Olha a constituição familiar dela. Somente a mãe, a irmã e a Bakanji. Os costumes. Ela utiliza a cabeça raspada e quem corta o seu cabelo é a sua própria irmã. A mãe utiliza um lenço na cabeça, pois na região venta muito. A sua casa é feita com esterco de vaca e palha. Sua mãe cuida do gado. Na escola, ela aprende a língua setsuana e em sua casa fala Sengologa, que é o dialeto da sua comunidade. Como vive no deserto, sua alimentação não contém frutas e nem verduras. A família costuma se alimentar de arroz, carne e angu de fubá. Bakanji frequenta a igreja aos domingos e adora cantar os hinos e os chama de canções de domingo. Olha só! A Bakanji mora na mesma África que a Meena. Algumas coisas até parecidas, não são? Falando que ela cuida do gado e que o esterco de vaca é utilizado para fazer as casas. Olha que interessante como eles utilizam bastante o esterco da vaca para acender o fogo, para fazer as suas casas. Vocês observaram também que é um costume das meninas utilizarem a cabeça raspada? Isso é um costume da família e da região. Legal, né? E olha a alimentação dela. Por conta de viver no deserto, que não tem muita água, não é que nem aqui no Brasil que a gente consegue plantar um alface, né? Lá dentro de casa. Tem pessoas que estão plantando até no apartamento agora, né? Eu tenho visto, planta morango, planta alface lá no próprio apartamento e cresce, né? Porque aqui a gente tem um clima favorável. Mas lá na África é muito seco, então eles não conseguem ter esse monte de plantação igual nós temos aqui. Então ela se alimenta basicamente de arroz, carne e angu de fubá. Gostaram? Vamos conhecer agora, essa é legal, hein? A Celina do Brasil. Olha lá a Celina, a constituição familiar dela. O pai, a mãe, 2 irmãs, um irmão e a Celina. Os costumes. Bebe água que busca de um poço. A Celina e suas irmãs dormem em redes e elas tomam banho de rio. Sua alimentação é à base de mandioca e peixe pescado nos rios da região. Diariamente utiliza pinturas corporais feitas com semente de urucum. Para tratar doenças, é costume do seu povo utilizar ervas e chás. Então, a Celina, do Brasil, né, é uma criança indígena que vive numa comunidade indígena.
Para os indígenas é muito comum que ao invés de tomar medicamentos, ir lá no médico e pedir para o médico dar um medicamento, eles fazem o tratamento através das ervas, dos chás, né? Que é o xamã que indica o que a pessoa tem que tomar para curar aquela doença. E a alimentação? A alimentação é do que tem ali ao redor, né? A mandioca, que dá com bastante fartura, e o peixe que eles pescam no rio. Se nós formos pensar aqui, na nossa cidade, na nossa região, será que, por exemplo, hoje, você tomaria banho de rio? Tá meio frio, né? Lá na região que a Celina mora, é muito comum que eles tomem banho de rio, porque é uma região mais quente do Brasil. Então, para ela é mais comum, né, tomar esse banho de rio, que deve ser uma delícia. E também dorme nas redes, porque é um costume da comunidade da família. Vamos conhecer mais um? Olha lá. O Omar. O Omar é um menino mexicano e olhem lá, é a constituição familiar dele. Pai, a mãe, a avó, um irmão e o Omar. Os costumes. Ele auxilia nos trabalhos domésticos e o seu pai já ensinou para ele e o seu irmão como se assentam tijolos. Eles costumam comer tacos, que são tortilhas com carne e legumes. Também costumam mergulhar no mar todos os dias depois da escola. Frequentam a igreja de São Francisco de Assis com sua família. Então, o Omar, a família dele, tem um costume todo voltado para a região que eles moram. Eles moram numa região de praia. Então, é um costume do Omar, depois de sair da escola, tomar banho de mar, né? Então, por exemplo, se nós morássemos numa região de praia, será que as crianças que moram na região do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um lugar que tem praia, será que depois da escola eles tomam banho de mar? Pode ser. É uma possibilidade, porque o mar está próximo. Será que as crianças que vivem no litoral aqui do Paraná, Matinhos, Caiobá, Guaratuba, será que depois da aula, no verão, eles vão para a praia? Olha só, se você conhecer alguma criança que mora nessa região, pergunta para eles se eles têm costume de tomar banho de mar depois da escola. Deve ser bem gostoso, né? E olha a alimentação dele. Ele come tacos. Tacos é um tipo de pão, um pão bem fininho, que eles colocam os legumes e a carne dentro e fecham para comer. É um costume muito, bem tradicional lá no México, né? E olha só que interessante. A família do Omar tem o costume de ensinar as crianças a assentar os tijolos. Você já assentou algum tijolo? Sabe o que é assentar o tijolo? É pegar o tijolo, pegar cimento, colocar e construir um muro, por exemplo. Olha só, o Omar tem a idade de vocês e ele já aprendeu a fazer isso, porque é um costume da família dele. Como é que você percebeu essas famílias? Alguma delas parece com a sua? Alguma delas faz as mesmas coisas que a sua família? Mas, professora, não apareceu o meu tipo de família aí. Lembra que eu comentei que tem muitos tipos de família, tão variados que eu acho que eu ia ficar mais umas 5 aulas aqui falando, né? Tem um tipo de família que eu pedi para minha amiga Gisele contar para vocês como é que ela se formou. Se formou? Essa família se formou de uma maneira totalmente diferente, mas eu não vou contar para vocês não. Quem vai contar é a Gisele e o Marlon. Presta atenção aí. Pessoal, tudo bem? Oi! Saúde para todos vocês. O meu nome é Gisele. Eu sou o Marlon. E ele é o Marlon. O Marlon é meu filho. Ele tem quantos anos mesmo? Oxi! Eu tenho 11, mãe. 11 anos. E vocês não acreditam que eu conheci esse filho e ele já tinha 2 anos? Pois acreditem. O Marlon, ele não nasceu da minha barriga. Meu Deus, nasceu da onde? Nasceu de outra mamãe. Mas a mamãe dele, ela ficou muito fraquinha. E o Marlon foi morar numa casa que se chama Casa Lar, onde ficam as crianças que as mamães ficaram fraquinhas, que as famílias infelizmente não conseguem mais cuidar por problemas de saúde ou por outras coisas. Então, eu fui no juiz, assinei uma cartinha e adotei o Marlon. Olha que delícia! O Marlon chegou aqui na minha casa com 2 anos e 11 meses. Tinha mamadeira, ele tinha fraldinha, mas ele era brabo. Olha, era brabo! Mas hoje, ó, já tá uma belezinha, tá tudo certo. Então, só mora nós dois. O Marlon não tem o papai, né? A gente conheceu ele sem papai. Na minha casa também nós não temos
papai, moram só nós dois. O meu pai e a minha mãe, que agora são idosos, também estão morando com a gente. Mas aí foi assim, eu fiquei 2 meses, 2 ou 3 meses conhecendo, 3 meses, conhecendo o Marlon lá na Casa Lar. O Marlon, ele tinha um outro nome, era Marlon também, só o sobrenome dele era diferente. E quando a gente foi assinar para que o Marlon viesse morar comigo, aí mudou pro meu nome, daí ficou Marlon Carneiro. E antes ele tinha um outro nome. Ele tem 6 irmãos, a gente conheceu os irmãos, tudo certinho. Mas daí só o Marlon que veio pra minha casa. E a mamãe, que tava fraquinha, ficou com as outras crianças. Beleza? Então esse é o nosso tipo de família. Aqui na nossa casa só tem mamãe. E eu? E eu. Não, e eu não. E ele. Tá bom? Olha, vários tipos de família. A gente briga, a gente dá risada, a gente faz carinho. E assim a gente vai vivendo. Você acha que o Marlon é parecido? Não. Ai, 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 não. É sim, nossa, ó, a minha cara, ó, meu nariz. Tudo igual. Um beijo, gente. Saúde para todos vocês. Saúde para a família, tá? E se cuidem. Amem muito aí as suas famílias. A nossa é pequenininha, né? Só nós dois. Mas, não é pequena não. Tem vô, tem vó, tem tio, tia, primo. Tem um monte de gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Gostaram de conhecer essa família? Que família diferente, não é mesmo? A família que nós conhecemos agora, a família da Gisele e do Marlon, será que é parecida com a sua? Você conhece alguma história parecida com a deles? Interessante, a Gi conheceu o Marlon, ele já tinha 2 anos? Nem saiu da barriga dela. Então, será que a gente pode pensar que família é só o filho que nasce da barriga? Não, nós acabamos de ver que tem outros tipos de família. Será que são pessoas que chegam depois na nossa vida? Por exemplo, será que pode virar parte da família se, por exemplo, o pai e a mãe se separam e aí casam novamente? Essa pessoa que casou com o pai ou casou com a mãe, pode fazer parte da nossa família? Claro que pode. Será que se nós por um tempo formos morar com uma pessoa conhecida por qualquer coisa que tenha acontecido, essa pessoa também pode fazer parte da nossa família? Pode. É muito bom poder agregar as pessoas, colocar pessoas cada vez mais perto da gente, não é? Agora eu tenho uma proposta para você. Na aula de hoje, nós conhecemos diferentes famílias pelo mundo. Também aprendemos que elas têm diferentes costumes em relação à moradia, à alimentação, à vestimenta, à religião e etc. Então o nosso desafio seu desafio será representar o mais detalhadamente possível sua família e costumes. Então você vai parar aí e pensar: como é o meu dia a dia com a minha família? Claro que agora, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo algumas coisas diferentes do normal. Mas vamos pensar antes de acontecer tudo isso. Vocês tinham costume de ir à igreja aos domingos? Vocês tinham costume de fazer orações à mesa? Vocês tinham algum costume de fazer orações, por exemplo, antes de dormir? A sua família toda quarta-feira se vestia de branco e ia até a gira? A minha família, prof, gostava de ir aos cultos no domingo à noite. Ah, professora, na minha família é muito comum que no domingo nós sempre vamos na casa da minha avó, porque a minha avó faz aquela macarronada especial de domingo. Olha, esse é um costume da sua família. Então você vai pensar no que você tem de especial e na sua família. Quem são as pessoas que fazem parte da sua família, o que vocês fazem juntos, o que os seus pais, por exemplo, te ensinam, o que acontece na sua família que é só da sua família.
Muito bem! Gostaram das nossas atividades de hoje? Pensaram um pouco sobre a família de vocês? É gostoso, né? A família é muito gostoso, é muito bom estar junto das pessoas que nós gostamos. Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Não esqueçam, né, pessoal? A mãozinha sempre lavadinha, lava por cima, tá? Não é só lavar assim rapidinho. Lava certinho para matar as bactérias e os vírus. Coloca sua máscara se precisar sair de casa e se puder, né, nem sai de casa, né, pessoal? A gente se vê na próxima semana. Beijos estalados, até lá!